Fala, estudante! E aí, tudo beleza? Edwards Miranda aqui. Hoje a gente vai falar sobre cinemática, mas uma parte bem específica, que é como você aprender a diferenciar movimentos. Beleza? Então, se você tem um pouco de dúvida nisso, eu sei que cinemática é uma das coisas mais importantes que você precisa aprender em física, principalmente pensando na sua prova no Enem. Então, fique conosco, já clica aí no like, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito e bora lá para mais um Papo de Estudante. Galera, a primeira coisa que vocês precisam entender da cinemática, ela se resume em duas coisas muito simples. Ou você tem uma velocidade constante, ou você não tem essa velocidade constante. Essa velocidade varia com o tempo. Pronto, você já sabe tudo que você precisa saber de cinemática. Só que daí você tem alguns cuidados e principalmente como identificar movimentos. Olha só, existem dois principais movimentos na cinemática que é o que a gente estuda. Existe um movimento chamado uniforme e um movimento chamado uniformemente variado. Pelo próprio nome você já consegue identificar. O movimento uniforme é aquele em que a velocidade se mantém constante. O movimento uniformemente variado é aquele que a velocidade varia. Mas como que ela varia? Bom, ela varia em uma certa taxa. Pensa quando você está correndo lá no seu carro e aí você aperta o acelerador, não começa a aumentar o valor da velocidade? É isso. Essa taxa de aumento é chamado de aceleração. Então, com esse breve resumo, você já consegue entender que vão ter duas situações específicas, uma em que a velocidade é constante e outra em que a velocidade varia. Na parte de fórmulas, assim, são duas principais fórmulas no movimento uniforme, né, que é a fórmula da velocidade média e a fórmula do sorvete, sabe? S é igual a S0 mais V vezes o tempo. Já no movimento uniformemente variado, a gente vai ter os três principais: o vovô ateu, o sorvetão e o Torricelli. Beleza? Não se preocupa tanto com a fórmula, a ideia é você identificar os movimentos. Mas beleza. Principalmente disso, você consegue resumir isso, tá? E aí vai ter as classificações de movimentos, que é bem importante. É comum as pessoas confundirem muito. Então veja só. Lembra que eu já falei para vocês sobre grandezas físicas? Grandezas físicas que são vetoriais e grandezas físicas que são escalares. Na parte da cinemática, a velocidade, o deslocamento, tudo isso são grandezas vetoriais. Então a gente tem três características específicas, vocês lembram? Pessoal, se você não lembra, eu vou deixar um card aqui já para você dar uma olhada nesse vídeo depois. Mas eu vou fazer um breve resumo para você. As escalares são aquelas que você não precisa de mais nada a não ser um número e uma unidade. Por exemplo, massa. Eu tenho 86 quilos. 86 quilos, o 86 é um número e o quilo é a unidade. Pronto, acabou. Agora, se eu digo para você, corre 10 km por hora, eu preciso dizer para onde? Como assim só corre? Bom, é nessa direção, é naquela direção, é para cima, é para baixo. Percebe que só o número não é suficiente. Isso porque grandezas vetoriais têm três características: o módulo, a direção e o sentido. Então, beleza. Você tem essas três. Aí você tem aquela seguinte questão: esse movimento ele é progressivo ou ele é retrógrado? Esse movimento ele é acelerado ou ele é retardado? Começa a ficar difícil se você esquece das questões de vetores. Então, olha só, todo tipo de exercício assim. Você vai, a primeira coisa, identificar a velocidade é constante ou a velocidade é variável. Ele vai te dar alguma forma de identificar isso, seja através de um gráfico, seja através de dando um valor de aceleração ou mudança de velocidade, fechado? Então você identifica ali, tá, esse é um movimento uniforme ou esse é um movimento uniformemente variável. Esse movimento ele pode ser progressivo, significa que, pensa assim, ó, numa estrada, você pode estar indo para frente, como você pode estar indo para trás. Só que numa estrada é meio que fácil a gente perceber isso, porque já tem uma orientação, certo? Tem o sentido da sua rua, em que você sabe, bom, aqui é mão, aqui é contramão. Então você sabe, se o carro está indo para frente, ele está indo na mão dele. Se ele está indo para trás, às vezes ele está indo na contramão. Como que a gente faz isso no movimento uniforme? Simples, você delimita a sua orientação, você escolhe. Já fiz vários vídeos falando sobre isso. Você escolhe, simplesmente você escolhe. Ah, eu quero que para cá seja o meu positivo. Não, eu quero que para cá seja o meu positivo. Não, eu quero que para cima seja o meu positivo. E aí, depois que você escolheu, bom, a velocidade que estiver apontando para o positivo, ela é uma velocidade positiva. Consequentemente, ela está sendo uma velocidade, um movimento progressivo. Se ela está indo para o sentido negativo, logo, ele é um movimento retrógrado. Mas isso está para a classificação principal ali de movimento uniforme. Agora, e no movimento uniformemente variado? Bom, ele vai gostar de perguntar para vocês se esse movimento está acelerado ou não.
Se ele está acelerado, significa que a velocidade está aumentando. Se ele está freando ou é um movimento chamado de retardado, significa que a velocidade está diminuindo. E como é que você faz para classificar isso? Você determinou, para lá é positivo, para lá é negativo? Ótimo. Agora você pensa, para onde que está apontando a velocidade? Ah, tá para lá. Então significa que essa velocidade está aparecendo com um sinal negativo, certo? Certo, beleza. Mas e a aceleração? O que importa para você saber se o movimento é acelerado ou retardado é saber o sentido da aceleração com relação à velocidade. Então pensa assim, ó, velocidade está para lá, mas a aceleração também está para lá, então esse é um movimento acelerado. Mas ele está indo na contramão, não importa, ele está acelerando na contramão. Então significa que é um movimento retrógrado, beleza, mas ele também é um movimento acelerado. Agora, se a velocidade está para lá e a aceleração está para lá, bom, ele está indo no sentido positivo, então é um movimento progressivo. Mas e a aceleração? Bom, está no mesmo sentido da velocidade, então está acelerando. Então é um movimento progressivo e acelerado. Mas quando que vai ser um movimento retardado? Simples. Velocidade está para lá e a aceleração está para o outro lado. É como se você estivesse freando. Então, guarda isso na sua caixinha. Isso, basicamente, vai te dar um arcabouço geral, principalmente nas questões teóricas de cinemática, que costumam aparecer bastante e confunde muita gente. A gente está acostumado a decorar as fórmulas, mas não fazer as questões com teoria, beleza? Se você gostou desse vídeo ou se ele te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, compartilhe com aquele seu amigo e nos siga nas redes sociais, galera. Muito obrigado se você esteve até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!